Saudações, buscador da luz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ordem da Fênix. Antes da gente começar, já deixa aí o seu like, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para aqueles que também buscam o conhecimento iniciático, queiram saber mais sobre magia, ocultismo, esoterismo. E aqui a gente sempre busca passar, eu busco passar o conhecimento que eu tive dentro das ordens, dentro das escolas esotéricas, tá? E hoje eu vou passar um assunto que me pedem sempre para falar, né? O chamado no caminho iniciático. Então, muitas pessoas sentem esse chamado e quais são os sintomas? Quando eu estou preparado, André, para seguir o meu caminho iniciático, quando isso acontece, o que eu devo fazer? Então, são questionamentos. Eu passei por tudo isso, tá? E ainda passo, né? Tem muita coisa que a gente se pergunta no caminho das iniciático. Quando eu falo iniciático, é o caminho que a gente percorre, tá? Sempre a gente vai se iniciar. O iniciado é um eterno aprendiz, então ele sempre estará iniciando em algo, um projeto novo, uma metodologia nova, um estudo novo. Então, tudo isso é sabedoria. Colocar em prática esse conhecimento é sabedoria. E dentro desse caminho iniciático, quais foram os questionamentos que eu mais tive? E que eu senti, né? São sinais. Na verdade, a gente tem alguns sinais, sintomas. Por exemplo, a sensação de deslocamento do mundo, a gente sente que não pertence mais a esse mundo, né? É como se fosse assim, não é arrogância, mas a gente se sente um pouco diferente das outras pessoas, do mundo profano, né? Vamos dizer assim, utilizar essa palavra. A gente se sente um pouco deslocado desse mundo profano, procura ali evitar certas questões, embates que não vão levar a nada, discussões e assim por diante. Então a gente começa a se deslocar um pouco desse mundo de ilusões e procura vivenciar a verdade, procura buscar o que é o verdadeiro conhecimento, a verdadeira vida. Então, por isso que fala, né? Mundo mundano, tá? Então, assim, a gente tem esse primeiro sintoma de deslocamento, porque todo iniciado, ele não quer, ele se preocupa em saber mais o que está além do véu. Então, ele quer levantar o véu de Ísis para descobrir, para ter o conhecimento. Por que que estamos aqui? Qual que é a nossa missão? O que pertence ao mundo espiritual? Se quando a gente não tiver mais esse corpo carnal, para onde a gente vai? Então, tudo isso são questões, tá, pessoal? Entrou um cisco no meu olho aqui. Até peço desculpa, pessoal. Então, são questionamentos que a gente tem, né? Questionamentos da existência, né? Por que que a gente está aqui? Qual que é a nossa missão? Se estamos aqui e temos uma missão, por onde começar? Nós não viemos com um mapa que indique, né? Na verdade, a gente tem esses mapas através dos oráculos, mas infelizmente a gente foi perdendo esse contato com o tempo, né? Mas ah, quando a gente começa também, eu tive muitos sonhos que me despertavam cada vez mais. Então, esses sonhos eram vívidos, esses sonhos. Algumas pessoas me traziam ali situações e questionamentos que eu, ao acordar, eu me fazia esse questionamento. Então, comecei a ter esses sonhos vívidos, sabe? Aquilo que alguém me trouxe e falou: olha, você vai seguir esse caminho ou não? Né? Tá na hora, chegou a hora de despertar. Então, o sonho vívido é diferente do sonho comum, tá? No sonho vívido, a gente parece que vai para um outro local, parece não, a gente vai para esse local, desdobramento, e lá a gente recebe a informação dos nossos mentores espirituais, para várias religiões aí falam sobre isso, dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos anjos da guarda, seja lá qual o nome que você der a isso, nós recebemos essas informações e quando a gente acorda, a gente traduz para o nosso ali para a nossa existência. E essa tradução vem de forma figurativa, vem de uma forma simbólica, mas a gente se recorda desse sonho e é muito real. Tá? Então causa um impacto muito grande e é para isso mesmo que eles entram em contato.
Então, tudo isso faz parte, né? A sincronicidade, por exemplo, acontece algumas coisas que sincronicidade, por exemplo, horário, a gente olha uma hora determinado 11:11, né? Isso também é ensinado aí no esoterismo. Mas por que que acontece isso, né? O que que quer dizer esse horário? Então a gente começa a perceber, né? Déjà vu, muito com muitas pessoas acontece isso. Então, déjà vu, isso já aconteceu comigo ou vai acontecer? É algo que está se repetindo e por que está se repetindo? Então, tudo isso, pessoal, faz parte, são os sinais do chamado. Alguns sinais, tá? Existem vários. E a gente vai anotando. O que que eu fiz? A partir do momento que eu comecei a ter esses sinais, eu comecei a anotar, anotar no caderno, livro da sombra, seja lá o que for. E aí, a gente começa a identificar esses padrões, essas repetições, e dentro dessas repetições nós buscamos a nossa resposta. E ali está realmente vários fatores que nos respondem o porquê realmente esse chamado está acontecendo, tá? Então, a partir desse momento, que eu comecei a notar, perceber sincronicidade, ter sonho, pessoas que surgem na nossa vida, pessoas que saem da nossa vida por algum motivo, a questão de se sentir deslocado, ter uma sensação que o mundo o ilusório não faz não preenche mais esse vazio, aí sim a gente começa a se encontrar, tá? Dentro que a gente começa, na verdade, a ter certeza que está no caminho iniciático, né, de aprendizado, seja lá qual vertente, tá, pessoal? Eu não estou querendo aqui puxar religião, tá? Né? Não é religião. O caminho pode ser religioso? Pode, né? Aí depende de cada um, tá? Mas como a gente fala de uma ordem, então o caminho religioso ele não é pregado aqui. Então a gente é livre, na verdade não temos dogmas, tá? Uma ordem não tem dogmas, ela tem preceitos, tá? Mas você pode seguir o caminho que você quiser. Aí você pode até me perguntar, mas uma ordem sem dogma, o dogmatismo, o que que ele propõe? Ele propõe você seguir aquela receita e pronto. Você não pode sair daqueles parâmetros. Então isso é um dogma, tá? É claro que dentro de toda ritualística, todo o nosso caminho iniciático, existem padrões que nós temos que repetir, mas não é como se a gente fosse obrigado a fazer aquilo, como os antigos magos deixaram nos grimórios. Ó, tem que ser exatamente isso. Seria impossível fazer hoje em dia. Existem ritualísticas que da Idade Média que hoje em dia não faz sentido, né? Não tem como você fazer transformar uma ritualística, um feitiço ou algo parecido no nosso dia a dia. Hoje em dia não tem como, não cabe mais. Então, tudo isso é transformação, é aprendizado. Então, as ferramentas que nós utilizamos hoje em dia, e principalmente com a ciência que vem descobrindo cada vez mais, através da física quântica, nós sabemos que tudo é energia. E como manipular essa energia? É o que o mago faz. No entanto, não há necessidade de seguir um único caminho, isso que eu quero dizer, tá? Então, sem dogmatismo, sem fanatismo religioso, você vai seguir ali os parâmetros, é claro, obedecendo às leis da liturgia que foi criado, mas não é engessado. É isso que acontece com muitas escolas, tá? Então, é isso que faz a gente seguir o nosso caminho. Então, se você está no caminho de aprendizado, o que eu posso passar dentro daquilo, da minha experiência, é claro que o que eu passei é diferente do que vocês possam passar. O que eu passei não é, na verdade, não vai servir como uma luva, né? É bem complexo porque é um trabalho interno. Mas fiquem atentos aos sinais, né? Fiquem atentos a esses sinais. Se você se sente deslocado, se você tem questionamento sobre a vida, quer aprender algo maior, quer entrar numa ordem para entender melhor, quer entrar
até religiões, entender a espiritualidade, né? O espiritismo tá aí, independente da sua vertente, tá, pessoal? Então, assim, isso tudo eu busquei. Eu mesmo participei de várias religiões, tá? Espiritismo, eu nasci numa família espírita. E isso me proporcionou ali uma certa facilidade, vamos dizer, facilitou a busca pelo conhecimento espiritual. Mas não foi o único caminho que eu trilhei. Então, já segui na Messiânica, Seixonoe, já entrei em Umbanda, né? Já participei de vários rituais em diferentes vertentes. Então, isso fez com que eu tivesse a experiência e através da experiência eu escolhesse o caminho em que eu estou agora. E é isso que vocês devem fazer. Não há dogmatismo, não há um único caminho a ser percorrido. Você pode percorrer todos eles, sem problema algum. Isso não vai aí rebaixar de forma nenhuma o seu entendimento dentro do seu caminho iniciático. Pelo contrário, todas as situações, todo esse aprendizado faz parte da nossa iniciação e nosso aprendizado, nosso conhecimento, e lá na frente você vai ter uma bagagem enorme, porque você passou por todas essas vertentes. Também não há necessidade de passar por todas as religiões, mas sigam o caminho que vocês escolherem, né? Interpretem esses sonhos, essas vivências, as pessoas que aparecem, a sincronicidade, tá? Como eu falei, existem pessoas que vão estar no seu caminho, você vai falar, nossa, eu estou procurando isso. Eu quero seguir o caminho dentro da magia. Vai aparecer uma pessoa, quanto menos você espera, aquela pessoa vai aparecer, porque o mestre aparece quando o aluno está pronto. Então, o caminho se faz conforme você vai estudando, vai estabelecendo ali o seu contato com seres espirituais, e dentro dessa egrégora você vai encontrar as pessoas certas, a ordem certa, tá? E aqui dentro da ordem, o papel da Ordem da Fênix, o meu papel é realmente ensinar, tá? Aí, ensinar a você trilhar o seu caminho e para que seja transformado. É um caminho de transformação pessoal, um caminho de transformação espiritual, tá? Então, dentro da ordem, é um caminho que nós temos aqui as nossas regras, mas não são regras impositórias, são regras que nós seguimos uma liturgia, porque é uma ordem, né? Toda ordem é assim, tá? Então, se você está no seu caminho iniciático, verifique, né? Comece a prestar atenção aí nesses sinais. E esses sinais, eles serão aí indicativos de que você realmente procura algo maior, tá? Aqui eu trouxe bem rápido, é claro que existem outros sinais, se já não está acontecendo com você, vai acontecer. Em algum momento fala assim, eu quero praticar um ritual, sei lá. Eu achei interessante o que o rapaz falou no YouTube sobre ritualística, sobre ordem, né? Isso me chamou a atenção, porque está despertando em você algo que já vem do passado, de outras encarnações, e que talvez você já tenha participado, já tenha sido iniciado em outras vidas, e esse chamado está sendo feito novamente, tá? Eu não quero dizer aqui também que o André ele está passando algo que contradiz o que a ciência fala, o que as pessoas falam como algo. Parece que nada disso que está falando existe, tá? É como eu falei, é um trabalho interno, é empírico, tá? As vivências, não tem como eu falar das minhas vivências e passar para vocês, porque vocês têm que vivenciar isso, tá bom? Então, cada um tem o seu caminho iniciático, o caminho religioso, o caminho de aprendizado, e aí sim, quando vocês estiverem firmes nesse caminho, as pessoas, os mestres vão aparecer, a ordem vai aparecer, tá? Se você já está nesse caminho, eu sugiro que aqui eu sempre tenho um conhecimento que eu posso passar aqui gratuito, né? E para todas as pessoas, é claro que dentro da ordem nós não podemos passar alguns conhecimentos porque faz parte do nossa liturgia, faz parte do nosso entendimento magístico, e ali realmente existem graus que são iniciáticos e a gente não pode passar
simplesmente para todo mundo, tá? Mas o que eu passo aqui serve para que você possa pensar, refletir sobre o seu caminho, se é isso mesmo que você quer, tá? E não se preocupe também de surgir aí a ideia de abandonar esse caminho, porque isso aconteceu comigo também. Não é fácil, tá? Não é algo que trilhar o caminho iniciático não é fácil, requer disciplina, requer vontade. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente que a gente vai enfrentar aí o desânimo, vai enfrentar a vontade de abandonar. E eu já abandonei esse caminho, fui chamado novamente, tá? E o chamado aí não foi assim, foi um puxão de orelha, né? Na verdade, foi um puxão de orelha. Eu tive um sonho lúcido, né? Então, o mentor veio e falou: Olha, você vai trilhar ou não? Você vai desistir? Tá aberto aí para você. É o seu livre-arbítrio, mas você quer desistir? Então, aí ele me deu essa chamada. Aí eu voltei novamente, tá? Deixei muito tempo, abandonei muito tempo a questão de magia, de ocultismo, de estudar. Eu abandonei, deixei mesmo, falando, não, vou aí viver de outra forma. Mas o chamado veio. E é muito mais forte, né? Porque, para mim, por mais que nós tenhamos aí a ideia, né, da ciência, de tudo mais, André, não, isso tudo é muleta psicológica. Quando você acende uma vela, quando você usa um instrumento. Concordo que seja uma muleta, concordo que seja um artifício que mantenha a sua atenção. Eu concordo. Mas esses artifícios, esses instrumentos, a liturgia elas garantem que eu faça ali, de certa forma, um exercício mental e anímico. E através desses exercícios anímicos, nós atingimos um estado de consciência e a gente pode acessar níveis de cada vez maiores de consciência e de energia, onde tem um conhecimento que nós ainda não temos, não possuímos. Não, a pessoa que está iniciando nesse caminho, ele ainda não tem energeticamente, aqui eu vou trazer a física quântica, porque energeticamente a gente está no padrão vibratório. Se você começa a subir nesse padrão através dos exercícios, da ritualística, você começa a aumentar o seu padrão vibratório. Então, praticamente, quando você está aqui, você recebe do plano espiritual mais alto as informações que são necessárias para que você continue seu caminho, tá? E aí você vai aprendendo cada vez mais. Mas isso tudo a gente sabe que o nosso plano físico não há necessidade de criar o círculo de proteção. Isso tudo é mental. Então, existem magos que estão tão treinados aí que simplesmente na mente dele ele cria toda essa situação, mas aí até ele atingir esse objetivo, ele teve que treinar. Ele teve que fazer os rituais como a gente faz, acender vela, fazer as conjurações e tudo mais, tá? Tudo isso são mecanismos que fazem a gente despertar. Não que esses mecanismos por si só vão fazer ali algo, tá? Se fosse assim, os selos de Goécia que eu tenho guardado fariam a evocação dos Daimons sozinho. Não é assim, tá? Então, tudo isso a gente tem que ter esse entendimento. Então, o que eu tenho para passar para vocês é essa mensagem, tá? Você está no caminho iniciático, sentiu que é o seu chamado? Continue. Vai ter alguns momentos vocês vão querer desistir? Sim, vários momentos. E é aí que entra a sua força de vontade, tá? Para voltar no caminho ou para abandonar, aí fica de acordo com cada um. Mas o que eu tenho esse chamado para fazer para vocês, e principalmente dentro da Ordem da Fênix, que eu passo um conhecimento que eu já tive durante anos, né, dentro das ordens, do estudo do esoterismo, da questão da magia cerimonial e assim por diante. Esse é um conhecimento que eu tive, então eu posso passar para vocês, tá bom? Então, pessoal, deixa aqui nos comentários qual que é a sua dificuldade, se vocês já sentem que estão realmente com esse chamado, se está gritando aí dentro já para vocês continuarem, né, nos estudos da alta magia, da magia cerimonial, e qual é a dificuldade maior que vocês encontram, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço. Até o próximo vídeo.